O meu livro, o primeiro capítulo dele é Dízimo, alguma coisa não está batendo. E eu começo o livro contando a história da minha infância, aonde eu morava numa casa muito grande, aonde eu era muito feliz, aonde meu pai e minha mãe estavam ali comigo. E meu pai, ele tá com 76 anos agora. É um cara que eu falo que eu uso o meu pai como referência do amor de Deus pra mim. Em tudo que eu ver pensar em Deus, eu penso no meu pai, falo, não, como que meu pai agiria comigo? Então é isso, né? E assim, o que acontece? Meu pai, em 76 anos, eu não me lembro, não vou afirmar que não houve, porque eu não me lembro dele ter ficado um único mês sem dar o dízimo. Na verdade, quando eu tinha 3 anos, ele era de uma outra batista, né? E eu era da onde lá meu tio era pastor. Ele dividia o dízimo dele, e eu com 4, 5 anos eu já tinha meu envelopinho de papel pardo, com os valores dos dízimos dividido comigo e com meu pai. E quando eu tinha ali por volta de 5, 6 anos, a minha casa, ela foi assaltada. Uma vez. E nós tínhamos ido para a igreja. Ali, a minha mente já começou a questionar. Mas e o dízimo? Mas e o devorador que ia tampar a boca? Mas e o fazer prova de Deus? Uma criança de 7 anos. Que é isso? E quando não, passou-se, a minha casa foi assaltada mais 2 vezes, sendo que na última, eles simplesmente encostaram o caminhão e levaram tudo. Nós chegamos, a casa estava oca. E nós, então, tivemos que mudar para a casa da minha avó, aonde dormíamos eu, meus 2 irmãos, meu pai e minha mãe em um único quarto. E a única coisa que meu pai tinha era uma Brasília, que nós precisamos, depois de um tempo na casa da minha avó, nós mudamos para o interior, e meu pai trabalhava muito longe, então ele não ia para casa todos os dias, ele ia para casa de quarta e de sexta-feira. E a única coisa que ele tinha era a Brasília, que era o xodó dele, e de repente a gente recebe a notícia de que a Brasília tinha sido roubada. Eu já fui aquela pessoa, Marcelo, que eu já aconselhei cristãos da igreja a não pagar a conta de luz e dar o dízimo. Tá errado. Eu fui aquela pessoa que eu era da diretoria, eu era aquela pessoa que dizia o seguinte: quem que não dá o dízimo aí? Se não dá o dízimo, não vai cantar, não tem que dar, tem que ser exemplo, não vai ser. Eu já fui essa pessoa. Mas quando essas coisas sempre na minha mente, isso é o primeiro, eu conto essa história no livro com mais detalhes. E então eu falava, meu Deus, não é possível. Como assim o devorador? Mas não vai tampar o devorador? Mas ia fazer prova de Deus? Cadê as chuvas de bênçãos? Bênçãos tais, aonde que tá? E foi quando eu comecei a estudar, assim, eu passei 2 anos com o hiperfoco em dízimos. E uma das coisas que me trouxe aí esse pensar foi, peraí, mas se o dízimo é tão importante, por que a gente não tem Jesus entregando o dízimo e nem os discípulos? Se o dízimo é tão importante, por que nenhuma das cartas que regem a igreja hoje, nenhum dos apóstolos falam para dar dízimo? Tem alguma coisa errada. E aí eu comecei a estudar e eu fui entender tanta coisa. Eu fui entender que os dízimos, na verdade, Jesus nunca levou dízimo, discípulos nunca levaram dízimos. Por quê? Porque os dízimos, eles eram só para donos de terra, que era das tribos. E eram alimentos. E eram alimentos. E o dízimo, ele nunca foi em dinheiro. O dízimo, ele tinha suas funções ali. E as pessoas, elas brigam comigo porque elas dizem assim, eu não dou, eu devolvo o dízimo. E a frase que eu mais ouço no meu perfil é, mas se não houver o dízimo, como é que a igreja vai pagar as contas? E assim, eu acho engraçado, porque essa fala já é uma contradição. Porque o dia que eu descobri tudo que eu descobri a respeito do dízimo e que eu fiquei sabendo que o dízimo não é para nós, que nós não temos que dar o dízimo, eu fiz um propósito no meu coração.